Bem-vindos ao curso de Psicologia da Educação. Na aula de hoje estudaremos um outro modelo psicológico que toma como fenômeno central e objeto de estudo o comportamento. O termo behaviorismo deriva do inglês e significa comportamentalismo. Foi instituído pelo norte-americano John Watson no início do século XX, em oposição ao mentalismo e ao método da introspecção. Watson propunha estudar aquilo que fosse possível observar e examinar por meio de procedimentos objetivos, algo que é bem característico da ciência. Dentre os vários estudiosos que influenciaram as ideias de Watson, podemos destacar o fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, que criou a teoria do condicionamento clássico. Utilizando um equipamento adaptado ao seu estudo, Pavlov analisou o processo de salivação dos cães. Descobriu que era possível fazer com que um estímulo antes neutro, no caso de seu experimento um som, provocasse a salivação dos cães ao ser associado a um estímulo que gerava naturalmente essa reação, no caso a comida ou o cheiro da comida. Analisemos a seguinte imagem para entendermos melhor em que consiste o condicionamento clássico de Ivan Petrovich Pavlov. Antes do condicionamento, a comida ou o cheiro da comida gerava uma resposta natural nos cães, que era o processo de salivação. Essa resposta é o que nós entendemos por resposta não condicionada, e a comida seria um estímulo não condicionado, ou seja, um estímulo natural. E a resposta que os cães apresentavam ao ver a comida ou ao sentir o seu cheiro era uma resposta natural. Antes do condicionamento, ao ouvirem o som da campainha, o estímulo neutro, a resposta dos cães era de não salivar, ou seja, uma resposta não condicionada. O som da sirene não gerava o mesmo efeito que a comida ou o cheiro da comida. Durante o experimento, durante o processo de condicionamento, Pavlov associou o som da sirene com a comida ou com o cheiro da comida. E após algum tempo dentro de seu experimento, ele percebeu que o som da sirene passou a provocar a mesma resposta nos cães, ou seja, ao ouvirem o som da sirene, os cães começavam a salivar, porque havia sido feita uma associação entre o som da sirene e o cheiro da comida ou a apresentação da comida. É o que nós chamamos de processo de condicionamento. Após o processo de condicionamento, como podemos observar na imagem, os cães, ao ouvirem o som da campainha, automaticamente ou espontaneamente salivavam, mesmo sem ver a comida ou sem sentir o seu cheiro, devido à associação que foi feita entre esses dois estímulos. É o que nós conhecemos por condicionamento. Ou seja, os cães, naturalmente, ao verem ou sentirem o cheiro da comida, eles salivam. Ao ouvirem o som da campainha antes do condicionamento, esse processo não acontecia, eles não salivavam. Durante o condicionamento, foi feita uma associação entre o som da campainha e a comida ou o cheiro da comida. E isso foi fazendo com que os cães associassem o som da sirene com o horário de comer. E após o condicionamento, simplesmente ao ouvirem o som da campainha, eles naturalmente começavam a salivar. Com isso, podemos entender que por meio do pareamento de estímulos, é possível promover a mudança comportamental. O estímulo natural ou incondicionado é aquele que provoca determinada reação naturalmente de forma automática. No experimento de Pavlov, o estímulo incondicionado é a comida ou o cheiro da comida. Por outro lado, o estímulo condicionado é aquele anteriormente neutro, mas que passa a provocar uma resposta em função da associação com o estímulo incondicionado. No caso do experimento de Pavlov, o estímulo condicionado era o som, que após algum tempo de associação com a comida, passou a desencadear a salivação no cão. Em relação às leis do condicionamento, também é importante ressaltar que o caminho inverso é possível, ou seja, se um estímulo condicionado for apresentado diversas vezes sem o pareamento com o estímulo incondicionado, poderá ao longo do tempo perder a capacidade
de provocar a reação aprendida. A respeito disso, Campos nos explica que determinado estímulo condicionado, desde que atue seguidamente por algum tempo, sem que haja uma nova atuação conjunta com o estímulo natural, perderá sua capacidade de produzir a reação condicionada. Baseando-se nas ideias de Pavlov, Watson não poupou esforços para tornar a psicologia uma ciência. Ele opôs-se ao estudo de tudo que não pudesse ser observado, como no caso da psicanálise, o inconsciente, os pensamentos, entre outros aspectos do ser humano que não podiam ser observados ou quantificados. Watson comparou o ser humano a uma caixa preta, sobre a qual nada se pode afirmar. Segundo ele, o objeto de estudo da psicologia deveria ser o comportamento, que corresponde a tudo aquilo que pode ser registrado e quantificado. O comportamento era, para Watson, resultante de estímulos do ambiente. Em função disso, o behaviorismo ficou amplamente conhecido pela sua lógica ER, estímulo-resposta, ou SR em inglês. A teoria de Watson deu-se o nome de behaviorismo metodológico. O behaviorismo metodológico provocou repercussões e muitos seguidores. O mais conhecido de todos é Bruce Frederick Skinner, seguindo algumas ideias de Watson e abandonando outras, propôs o behaviorismo radical, que tem como objeto central o condicionamento operante. Enquanto Watson se dedicou ao estudo dos comportamentos respondentes ou reflexos, Skinner estava interessado em entender o processo de aprendizagem associado ao comportamento operante. Com relação às diferenças entre essas duas linhas de pensamento, vale ressaltar que o comportamento respondente ou reflexo, que foi proposto por Watson, é aquele que usualmente chamamos de não voluntário e inclui as respostas que são produzidas por estímulos antecedentes do ambiente, segundo nos explicam Bock, Teixeira e Furtado 2008. O condicionamento respondente ou reflexo pode ser inato ou aprendido. É o caso da salivação diante de um alimento, o caso da tosse ao sentir um objeto na garganta, ou de uma inquietação inesperada e instantânea mediante a um som alto e repentino. Já o comportamento operante é aquele comportamento emitido espontânea ou voluntariamente que atua no ambiente para modificá-lo. Além disso, a natureza e a frequência do comportamento operante serão determinadas ou modificadas pelo reforço que acompanha o comportamento. Como exemplos de comportamentos operantes, podemos citar a fala, ler, escovar os dentes, entre outros exemplos que nós poderíamos estar aqui citando.